Eu agradeço, Rinaldo, muito esclarecedora a sua exposição. Acho que foi importante, né, esclarecer, né, até porque é voltado para membros do Ministério Público, o papel do CNMP no enfrentamento desta pandemia. Então, agradeço mais uma vez sua participação. Eu queria justificar a ausência do ministro Pazuello, pediu licença porque tinha outros compromissos agendados. Queria também registrar e agradecer imensamente, né, a colaboração do meu colega de Ministério Público do Distrito Federal, que está emprestado ao CNMP, Jário Bisol, né, que ajudou bastante na realização desse seminário. Né? Obrigado, viu, Jário? Se está nos acompanhando aí, foi fundamental sua participação na organização do seminário. As perguntas estão sendo anotadas, mas eu temo, pelo formato previsto inicialmente, que a gente não terá condições, pela questão do tempo, de respondê-las. Mas eu aproveito, antes de passar a palavra para o doutor Antônio Calil, o Rinaldo chama atenção, tem tantas abordagens possíveis do Ministério Público em relação à pandemia, tantas, né? O foco hoje é na questão do tratamento precoce, mas são tantas outras, né? Algumas possíveis e outras questionáveis, mas também na área criminal, infelizmente, né? Infelizmente, ainda tem, no meio de uma pandemia, a gente percebe alguns desvios, né, de dinheiro público que deveriam estar voltados para tratamento e prevenção da doença, mas tem essa atuação também, o que enseja até, Rinaldo, eventualmente um seminário 2 ou 3, cada um com um foco específico, mas me parece que o tema hoje, até para dar mais segurança, eu estou aqui me segurando, porque tudo eu gostaria de opinar, mas eu sou mediador, tenho que ficar caladinho, vamos lá. Mas, assim, o foco hoje é na questão do tratamento precoce. E, tendo dito isso, eu agradeço imensamente a presença do doutor Antônio Calil. Eu estou impressionado, doutor Calil, com o seu currículo que eu tive acesso aqui. Eu vou só fazer um resuminho, se me permite, tá? Mas, de qualquer modo, eu queria destacar, agradecer a sua presença aqui. O doutor Antônio Calil é diretor médico de ensino e pesquisa da Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre, né? Graduado, né, em medicina, é doutor e mestre em direito e, antes de tudo, também um estudioso, um acadêmico, é aquela pessoa que segue, né, aquela máxima de aliar teoria e prática, eu acho fundamental. E mais importante do que tudo isso, doutor Calil, se me permite, eu falo aí na condição também de família, minha família é toda de médico, né, enfim, um estudioso do assunto, porque a Covid-19, ela requer o estudo permanente e diário. O que se sabia, né, lá, isso aí eu posso falar, e lá em janeiro, fevereiro, é muito diferente do que tem hoje. Então, em tese, né, o Brasil é muito, entre aspas, privilegiado por ter podido, de algum modo, obter algum aprendizado, e isso permanece, é um fluxo constante de informação da Europa, dos países que tiveram que enfrentar antes, né? Então, o que eu queria destacar, doutor Calil, no seu currículo, e eu acho extremamente relevante, é ser a sua preocupação e estudo permanente, né, diário, né, da Covid. O doutor Calil vai falar, como foi anunciado aí no cartaz, sobre os limites e cautelas do tratamento precoce da Covid-19. Agradecendo mais uma vez, eu passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Bom dia a todos, agradeço muito Me parece, eu peço para a secretaria verificar que o som ou congelou, problema de internet, que a gente não está recebendo aqui a voz, o áudio, só o vídeo travado do doutor Antônio Calil. Se houver essa dificuldade, a gente pode, eventualmente, né,
Hein, Roselisa? A gente pode eventualmente chamar aqui o doutor Francisco, inverter, não sei se é problema. Ah, tá. Voltou. Retornou. Tá ótimo. Doutor Calil cortou um pouquinho, mas estamos aqui todos atentos. Ok, desculpa o imprevisto aí. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande, agradeço o convite do Dr. Leonardo Bessa, de participar desse evento extremamente importante, agradecer a mediação do Dr. Rinaldo Lima e do meu conterrâneo Dalazen, né, dizer que eu já também me filio a esse churrasco que ele prometeu aqui para o ministro, e o Rinaldo já se escalou também, vamos participar juntos desse churrasco. Quero falar um pouco, rapidamente, a respeito da Santa Casa, que é um hospital de 217 anos, é um hospital filantrópico, são 9 hospitais, né, 7 aqui no centro de Porto Alegre, e para vocês terem uma noção do que nós atendemos aqui, alguns dados rápidos, ano passado nós fizemos mais de cirurgias, mais de 600 transplantes de órgãos. Isso tudo nós realizamos de forma muito importante no Sistema Único de Saúde. O ministro esteve aqui nessa visita que ele fez Travou novamente. Vamos ver aqui o que está vendo. Eu queria pedir apoio aí da secretaria para me identificar se é um problema de internet, o que está acontecendo com o Dr. Calil, com a transmissão, porque eu não estou ouvindo, imagino que também não estejam, a conexão da internet. Vamos aguardar 2 minutinhos, tá? E vamos pedir paciência, né, gente? Essa nova realidade aí dos seminários virtuais, a gente tem que ter um pouquinho de paciência a essas circunstâncias, para usar uma expressão do direito penal, alheias à nossa vontade, que está impedindo e prejudicando. Vamos aguardar 1 minutinho, conforme for, eu questiono se o doutor Francisco está presente. Não, tá. Ótimo. Trocando ali de ambiente. Doutor Calil, cortou mais uma vez. A gente estava ouvindo a história da Santa Casa e cortou. Tem 217 anos de existência e acho que está tendo uma falha da internet. Se puder retomar nesse ponto. Ok. Troquei de posição aqui. Então, em março, nós começamos uma campanha para atender os pacientes de Covid no nosso estado. Inicialmente, o Conceição e o Clínicas, que são hospitais públicos, ficaram encarregados do Covid, mas nós, vendo todo o problema que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, planejamos uma campanha que intitulamos o Grenal mais importante da história. O doutor Dalazen deve ter acompanhado aqui no nosso estado, né? Aqui tudo gira muito em torno da rivalidade Grenal, mas aí nos unimos para realizar esse Grenal, para fazer 80 leitos exclusivos de Covid. Foi uma campanha apoiada pela população e empresas de uma forma muito significativa, arrecadamos 5 milhões, depois a prefeitura nos doou mais 5 milhões, e o governo federal entrou com respiradores, o próprio Exército, naquele momento de falta de medicamentos, trouxe uma ajuda em termo logístico importante, de forma que nós tivemos apoio de todos
para chegar nesses 80 leitos, e acabamos determinando, chegando a mais leitos ainda, 90, de forma que a gente acha que foi muito importante para evitar, doutor Rinaldo, que falava em lockdown, evitar o lockdown aqui na nossa cidade, num momento realmente muito crítico, lá no começo de julho. Então, isso realmente foi extremamente importante. Além disso, quando nós falamos em Covid, nós realizamos um número importante de estudos e também realizamos vários testes de respiradores, fizemos contato fizemos relatórios para a Anvisa de respiradores que foram desenvolvidos aqui no nosso meio, com melhorias. Então, isso tudo foi extremamente importante aí para ajudar nesse momento da Covid. Falar sobre essa doença, como todos já comentaram, em que a gente tem um conhecimento limitado, porque fomos aprendendo bastante durante o andar da pandemia, muito impactados também pelo pânico que nós víamos, pelo que estava acontecendo na Itália, na Espanha, em Nova York, e mesmo quando chegou no nosso país, em relação ao que acontecia nos estados do norte, especialmente em Manaus e Belém, né? Vários conceitos, como foi comentado já aqui, são difíceis da gente já ter uma resposta definitiva. Então, a reinfecção, a imunidade, a qualidade dos testes, tudo isso é muito debatido ainda hoje pela mídia, pela parte científica, por todos, né? Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um trabalho com os ativos da Brigada Militar aqui no nosso meio, e nós observamos com testes de que aproximadamente 60% deles, o IgG deixava de ser positivo num período de 3 semanas. Então, vejam que só isso já traz uma dúvida enorme em relação realmente a essa questão de imunidade e reinfecção. Mas o que me foi solicitado falar foi realmente sobre a questão do tratamento precoce. Eu acho que o ministro foi muito feliz em abordar uma situação que eu chamo de abordagem precoce, mais até do que o tratamento precoce, que é, desde o início, o acompanhamento médico. É extremamente importante o acompanhamento médico para definir aqueles pacientes que vão necessitar Posso sentar aqui, acho que lá não está pegando. Parece que cortou novamente. Alô? Oi, agora... Oi. O Calil, está ouvindo? Parece que cortou novamente a... Eu acho que a internet aqui no hospital realmente está com algum problema. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Só não, eu, particularmente, não estou vendo a imagem, mas estamos ouvindo claramente. Pode ficar à vontade, doutor Calil. Agora já não ouço mais. Vamos aguardar um pouquinho, ele deve estar tentando entrar novamente. Eu peço desculpa a todos que acompanham, né, por ter paciência por conta dessas falhas, vamos dizer assim, tecnológicas. Eu vou deixar o celular aqui preparado, caso falhe novamente. Eu acho que a gente está com algum problema na nossa internet aqui. Mas então eu falava do tratamento precoce e realmente o ministro tocou num assunto extremamente importante,
que é o acompanhamento médico desde o início, e especialmente as condições de suporte. Estão ouvindo agora aí? Agora fiquei com medo de estar sendo ouvido ou não. Estamos ouvindo, Mi. Estamos ouvindo, doutor Calil? Estamos ouvindo. Sim? Sim, estamos ouvindo. Agora já travou de novo. Aí. Oi. Sim. Vou ir para o celular que deu algum problema com a... Vou para o 4G aqui que deu algum problema com a câmera, com o Wi-Fi. Vamos confiar no 4G, então. Vamos em frente, Isso, doutor. exatamente. Bom, quando a gente fala em relação ao tratamento medicamentoso, nós aprendemos, né, quando nos tornamos pesquisadores independentes, então aí passando realmente para o tratamento com medicação, né, porque a abordagem precoce quanto à conduta de suporte, a posição prona, a necessidade de oxigênio, já partindo para diagnóstico, testagens, tomografia de tórax, essas coisas todas estão muito bem determinadas já e extremamente importante até chegar nas medidas respiratórias de suporte mais importante, mais necessário. Mas quando a gente fala em tratamento medicamentoso, o doutor Leonardo falava antes do doutorado e tal, quando a gente progride na carreira acadêmica, a gente aprende que a avaliação de uma droga por um pesquisador independente ou de uma técnica, ela tem que ser baseada inicialmente numa hipótese e que muitas vezes ela é derivada de casos de pequenas séries, de resultado de tratamento em outras afecções, ou até mesmo da análise de algum efeito in vitro, né? Até então que a gente possa ter uma resposta definitiva em ensaios clínicos randomizados, aí normalmente publicados em revistas de impacto, com revisores respeitados, né? Então, neste momento, então, nós normalmente temos uma resposta definitiva quanto a uma Então, o que realmente nós observamos em relação ao tratamento precoce medicamentoso? Isso vale a pena a gente dar uma retornada na história, né? E observar, por exemplo, tratamentos para drogas oncológicas, né? O tratamento dos tumores. Tudo é feito dessa forma que eu falei para vocês. E aí se descobriu drogas extremamente efetivas, como anticorpos monoclonais, imunoterapia, né? Foram várias drogas que se descobriu dessa mesma forma. E existe também o lado contrário, né? Especialmente relacionado a drogas que foram mal utilizadas. E todos devem lembrar da época da pílula do câncer, né? Da fosfetanolamina, lá no final de 2016, por aí, em que nós começamos a ser pressionados, especialmente a comunidade médica, para o uso da fosfetanolamina, que acabou, através de uma avaliação precipitada, apenas por relatos de casos, foi liberada rapidamente, vocês lembram, no Senado, pela presidência, e isso levou a inúmeras autorizações judiciais. E o que aconteceu? Só depois é que acabou se fazendo um estudo clínico randomizado, que se mostrou que essa droga era totalmente inefetiva e que acabou se perdendo recursos, especialmente se perdendo e se deixando a esperança de muitos pacientes como algo perdido naquele momento. Então, quando a gente fala de tratamento para o COVID-19, e aí da parte medicamentosa,
medicamentosa, especialmente o tratamento precoce, nós temos, basicamente, e é muito discutida em toda a mídia, a questão da cloroquina ou da hidroxicloroquina, e aqui vale uma menção histórica, né? Já na gripe espanhola, que foi também citada aqui, que matou milhões de pessoas, mais do que a Primeira Guerra, mas naquela época, o quinino, que era utilizado para tratamento da malária, também foi utilizada como tentativa de tratamento da gripe espanhola. Então, vejam que isso não é algo novo, né? Mas quando a gente fala da cloroquina hoje, ou da hidroxicloroquina, nós temos claramente revisões sistemáticas e meta-análises mostrando que a utilização da hidroxicloroquina isoladamente, ela não diminui a mortalidade dos pacientes com COVID em nenhuma das fases, né? Como foi citada anteriormente aqui, as fases da doença, mas a hidroxicloroquina ela não se mostrou efetiva em nenhuma dessas fases. E quando associada à azitromicina, esse é um trabalho de uma revisão sistemática publicado há menos de 10 dias, quando associado à azitromicina e associado a fatores outros de maior morbidade, essa droga comprovou ainda um risco maior de mortalidade para pacientes que a utilizam. Então, eu acho que a gente não pode, em medicina, se apaixonar por um método ou por um tratamento e ficar refém desse tratamento, né? Nós tivemos vários estudos, aqui o Brasil teve vários estudos sobre a hidroxicloroquina, nós mesmos aqui utilizamos em alguns estudos, mas os trabalhos, infelizmente, demonstraram o contrário até o momento em relação ao uso da hidroxicloroquina como tratamento precoce. O próprio NIH, lá no Instituto de Saúde americano, ele não recomenda a utilização da hidroxicloroquina. Então, acho que a gente tem que ver com muita cautela a sua utilização. A outra droga que é frequentemente comentada em relação ao tratamento precoce é a ivermectina, né, que ainda não tem nenhum estudo clínico forte publicado, né? Ela demonstrou um efeito in vitro importante, embora a gente saiba que muitas drogas têm efeito in vitro claro e depois elas não demonstram na sua forma de apresentação clínica, mas existem alguns trabalhos em andamento em relação à profilaxia em contatos, especialmente de Covid-19, e nós estamos participando de um desses estudos, junto com pesquisadores de Pernambuco, do Rio de Janeiro, para tentar verificar a utilização, a eficácia da utilização dessa droga, e ainda, então, não temos resposta quanto à sua utilização de uma forma mais efetiva. A gente espera, em algum momento, já poder responder também essa pergunta. Então, isso deixa claro que a utilização dessas drogas deve ser permitida atualmente apenas em ensaios clínicos. Também existem outros tipos de tratamento, e um que é muito comentado atualmente é o plasma convalescente, né? Que, apesar de todo o entusiasmo e interesse, ele também, atualmente, a sua utilização deve ser feita apenas em pesquisas clínicas, né? Embora tenha aí uma perspectiva boa, ainda não é uma droga de eleição para tratamento do Covid-19, pesquisas clínicas. As drogas que têm sido utilizadas de forma terapêutica e já comprovadas, inclusive aprovadas pelo FDA, e aí eu acho interessante, porque quando o FDA aprova algumas drogas, por exemplo, para tratamento do câncer, alguns aceitam imediatamente. Quando ela desaprova o NIH para algumas outras indicações, isto acaba sendo deixado de lado. Mas, em relação ao tratamento do COVID, a utilização de duas drogas tem sido bem aceitas. É o corticoide, né, que parece, num estudo, inclusive, com uma participação importante de pesquisadores brasileiros, publicado ontem, mostra que o corticoide diminui o tempo de intubação, e isso é extremamente importante,
E tem uma outra droga, que é o Remdesivir, que mostra uma pequena diminuição de mortalidade. São as duas drogas aprovadas atualmente nos Estados Unidos para uso em termos de tratamento de Covid. É lógico que todos estamos ansiosos e esperançosos pela chegada da vacina. Existem vários estudos, várias tentativas de se utilizar precocemente a vacina, e isso certamente ainda vai ser motivo de muito debate nesses próximos meses que estão vindo aí. O que eu acho que é importante quando a gente vai comentar e discutir sobre tratamento precoce é que nós estamos comparando nesta doença uma forma de tratamento com uma doença que se resolve espontaneamente em mais de 80% dos casos. Então, isso, na minha opinião, torna claro, e eu vejo com dificuldade, que a gente aceite estudos que não têm a presença de grupos com tratamento placebo para se observar a real eficácia dessas drogas que estão sendo utilizadas. Porque, como eu falei, um número enorme, né, a grande maioria dos pacientes vão resolver sem a necessidade de qualquer forma de tratamento específico. Então, resumindo um pouco essa questão, sob o ponto de vista médico, nós hoje não temos trabalhos que permitam a gente prescrever de forma incondicional o tratamento precoce, de uma forma de disseminar o uso do tratamento precoce com o uso dessas drogas que têm sido mais comentadas como forma de tratamento precoce para todos. O que nós temos feito aqui na Santa Casa de Porto Alegre? Nós realmente não temos nenhum protocolo que contemple o tratamento precoce, né? Exatamente por todos esses dados aí que nós comentamos inicialmente relacionados aos aspectos científicos que são bem conhecidos de todos na literatura. Então, só realmente para situações de ensaios clínicos. Por outro lado, como foi também enfatizado pelo ministro, médico e paciente têm a liberdade de comum acordo e com a realização de um termo de consentimento livre e esclarecido, eles podem decidir ou não pelo seu uso. Isso é uma norma do Conselho Federal de Medicina e isso é permitido e é claro que, embora tenha diminuído muito, especialmente aqui no nosso meio, o uso dessas drogas de tratamento precoce, se há uma interação e a vontade do paciente e o acordo do médico, especialmente com um termo de consentimento, isso nós permitimos que seja realizado aqui na nossa instituição. Mas, como nós estamos falando aqui em algo realmente que tenha talvez algum impacto, pode ter um impacto muito sério em saúde pública, eu acho que aí sim nós temos dúvidas ainda maiores, não é? Porque estes recursos que pode-se estar utilizando para a compra dessas medicações, para a utilização desse tratamento precoce, nós poderíamos estar despendendo na compra dos equipamentos de proteção individual, especialmente a máscara, que está bem comprovado que é a condição mais importante, aí, especialmente para trabalhadores de saúde pública, que têm muito contato com a população. Então, a compra de EPIs e as testagens, na minha opinião, seriam situações que deveria se ter um pensamento mais importante ao invés do que o tratamento precoce de uma forma pulverizada para toda a população. E talvez o dado mais importante é de que, muitas vezes, se utilizando esse tratamento precoce, a gente pode acabar menosprezando a doença e deixando realmente, esquecendo, muitas vezes, daquilo que é mais importante, que é o que a gente sabe e é o que
a Organização Mundial de Saúde, o próprio governo, cita como um fator principal para evitar a contaminação, que é manter um certo distanciamento de pelo menos 1,5 metro, é lavar as mãos, é utilizar álcool gel, usar máscaras e evitar aglomeração. Então, esses são os dados que a gente tem ainda de mais importante, e isto associado a EPIs em grande quantidade, a testagem da população, talvez seja mais importante neste momento que o tratamento medicamentoso. Claro que foi falado aqui no início e é comentado em várias falas de todos, de que tudo sempre parece mais claro quando a gente olha para trás, né? Isso é dito por vários autores, e talvez a gente possa, daqui a algum tempo, estar reavaliando posições que tomamos neste momento, mas a base do que se tem hoje, realmente acho que o tratamento precoce se limita realmente à relação médico-paciente, como é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, e não de uma forma mais pulverizada, como se pretende em vários locais. Peço desculpas pelo inconveniente aí do problema da internet, e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Obrigado. Doutor Antônio Calil, nós agradecemos, eu agradeço imensamente sua contribuição. A gente tem que começar a conviver mesmo com essas dificuldades inerentes a um cenário virtual, né? Mas o plano B deu certo, que foi a utilização do 4G, né? E queria dizer que o nosso tempo, né, por conta, inclusive, dessas circunstâncias adversas, avançou um pouco, e aí realmente não haverá oportunidade para as perguntas, né? E aí, por isso mesmo, foi desacionado o chat, né? A comunicação, e até porque, gente, parece que havia, eu não cheguei a acompanhar tudo, algumas ou perguntas ou algumas ofensas, e eu acho que existe a liberdade de expressão, mas num evento, num seminário desse, antes de tudo, um desrespeito aos que estão aqui tentando dar o seu ponto de vista, e como vocês podem observar, a ideia é mostrar ponto e contraponto, posições diferentes sobre o mesmo assunto, né? Agradeço mais uma vez, doutor Antônio Calil, e na sequência, agradecendo também a presença, eu convido o doutor Francisco Cardoso, né? Também agradeço imensamente, doutor Francisco, sua presença aqui, seu currículo também, se me permite, vou apenas pontuar a parte que mais nos interessa. Já te parabenizo pelo trabalho que vem fazendo, estudos permanentes, ganhando aí, né? Diariamente, como eu destaquei, as novidades, né? Os estudos, enfim, em relação à Covid-19. O doutor Francisco é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência médica em infectologia pelo Emílio Ribas, com atuação majoritária na área clínica em doenças infecto-contagiosas, parasitárias e tropicais, tanto em consultório, ambulatório, enfermaria, emergência e terapia intensiva, e também como médico intensivista plantonista, tanto em hospitais de doenças infecciosas, como em hospitais gerais públicos e privados. Doutor Cardoso, tem a palavra, agradeço mais uma vez a sua presença e participação. Fique à vontade. Bom dia, agora já boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, a honra de falar aos doutores do Ministério Público da União, Ministério Público, todos os ministérios públicos que estão nos assistindo. E queria também informar que eu também sou coautor do Manual das Orientações do Ministério da Saúde para o tratamento precoce, que está em vigor desde maio. Com muita honra, fui convidado pelo Ministério da Saúde a compor o grupo de excelência que teve a coragem de propor a mudança da orientação do tratamento no Brasil, e aqui eu vou explicar as razões científicas que me levou a ajudar o Brasil a mudar a rota que estava sendo tomada.
Aqui eu apresentei um slide, se é possível exibir. Está aí? Como é que funciona? Pode passar, por favor? Eu que passo ou como é que funciona? Eu estou falando aqui, estava no mudo. Estou, Francisco, Tá. tá visualizando e o senhor pode passar por aí, sim. Está ótimo. Tá, é só uma declaração de conflito de interesses. Eu acho que todo médico, todo profissional, ainda mais num tema tão conflagrado como esse, tem que declarar seus interesses. Eu não tenho nenhum conflito de interesse sobre o tema e eu estou falando, apesar de ser servidor público concursado do Emílio Ribas, eu falo aqui apenas em meu nome, eu não falo pela instituição, ok? Próximo. Bom, de onde vem o conceito do tratamento precoce? A gente sabe que a COVID é uma doença respiratória aguda grave, de alta transmissibilidade, e a abordagem tardia, ela estava gerando sobrecarga do Sistema Único de Saúde, do sistema privado, com alta mortalidade. Basicamente, 8 de cada 10 pacientes que entravam no UTI morriam. E a gente tinha essa doença de alta transmissibilidade com 15% de hospitalização, mais 5% em UTI. Se você pegar 3 milhões de casos até agora confirmados no Brasil, isso bate com 120 mil mortos. E fica aqui minha solidariedade aos colegas médicos que faleceram no combate e às famílias das vítimas que faleceram até o presente momento. Então, havia a plausibilidade clínica em estudos in vitro, a plausibilidade farmacológica e fisiopatológica já para se tentar um tratamento precoce para fazer justamente o quê? Evitar que esses 20%, ou diminuir o percentual desses 20% que evoluíssem a óbito, que fossem para o hospital. Porque a gente já sabe que 80% curam sozinho. E mesmo os que curam sozinho, em alguns casos, estão apresentando sequelas dessa batalha corpórea contra o vírus. Então, esse é o objetivo do tratamento precoce. E baseado em estudos chineses e europeus, sugeriram a possibilidade de que o tratamento precoce fosse feito com hidroxicloroquina e associado a outros remédios. E esses estudos, que começaram com coortes muito pequenas, observacionais, e em alguns casos até ensaios clínicos randomizados muito pequenininhos, inicialmente pacientes hospitalizados, mostraram resultados favoráveis. Mostraram pequenas séries de resultados favoráveis. Então, houve sim a sequência lógica da ciência nesse caso. Não estamos falando de magia ou de experimentos aleatórios, como algumas pessoas na mídia tentam jogar. Houve sim toda uma sequência lógica da ciência para chegar ao tratamento precoce. Pode passar, por favor. E como é que a gente está agora? Nós temos basicamente 84 estudos já publicados sobre o tema, 49 revisados por pares e publicados, sobre o uso da hidroxicloroquina com azitromicina, ou sozinha ou com outros componentes, na profilaxia pré-exposição, ou seja, você tentar tomar para evitar que, ao ser exposto, você contraia a doença, profilaxia pós-exposição, ou seja, após ser exposto, você toma um remédio para evitar desenvolver a doença, tratamento precoce, e os principais estudos com tratamento tardio, ou seja, basicamente pacientes hospitalizados, né, da COVID-19. O que a gente tem basicamente, a maior parte dos estudos mostram resultados favoráveis. O problema é que alguns apontam que esses estudos são fracos, esses estudos eles não têm aquele peso significativo estatístico, ou não são estudos considerados estudos de ouro, que seriam os chamados ensaios clínicos randomizados. O que é isso? São estudos onde você compara grupos que tomaram placebo, uma pílula sem efeito, e grupos que tomaram um remédio sendo testado, e aí você observa lá na frente o efeito e compara. E esses grupos, em tese, eles têm que estar controlados em relação aos fatores de risco, tem que ser grupos homogeneizados. O nome disso é randomização, né? Se você faz isso direitinho, isso não é fácil fazer, você tem um ensaio clínico randomizado. Se o pesquisador e nem a pessoa que está tomando sabe o que eles estão tomando, o que ele está dando, isso se chama duplo cego. Então, esse é um ensaio clínico randomizado duplo cego, que é o melhor desenho para você avaliar o resultado de uma droga. E a gente só tem um ensaio clínico duplo cego até hoje envolvendo hidroxicloroquina. Os outros não são.
ou é ensaio clínico randomizado sem ser duplo cego, ou são estudos observacionais. É o que a gente tem até o momento. A maior parte desses estudos, grande parte, como a gente está vendo aqui, eles estão dando resultados favoráveis à hidroxicloroquina. Mas a melhor evidência, a evidência mais forte, são para os ensaios clínicos randomizados que mostram tratamento precoce com hidroxicloroquina, ao contrário do que alguns colegas vêm falando. Então, não é verdade, eu repito isso com todo respeito, eu discordo dos meus pares que vêm falando do contrário, não é verdade que não existe evidência científica de que o tratamento precoce com hidroxicloroquina não tem evidência científica. Tem, e essa evidência é mais forte quando você faz o tratamento pré-hospitalar, ou seja, o tratamento ambulatorial precoce, ou seja, nos primeiros dias de sintoma, com hidroxicloroquina. Esta é a evidência mais robusta que se tem, e eu vou mostrar aqui na frente. Pode passar, por favor. O que eu falo de nível de evidência? Isso é uma convenção científica adotada internacionalmente, que foi organizada basicamente por pesquisadores londrinos, a Inglaterra, onde você divide por esse tipo de escala. O nível de evidência mais forte são as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos randomizados, aí você vai diminuindo o nível de evidência conforme o tipo de estudo de coorte, quando faz observação prospectiva ou retrospectiva, aí quando você estudo de caso de controle ou relato de caso é uma evidência menor, opinião desprovida de avaliação crítica de especialista é um menor nível de evidência, mas o que eu quero falar com isso aqui? Tudo é evidência científica. Há um erro na discussão atual de que a evidência científica seria apenas a evidência 1A, revisão sistemática de ensaio clínico randomizado, em caso clínico controlado, ou o próprio ensaio clínico randomizado duplo cego. Tudo é evidência científica. A evidência científica ela pode ser de peso, de baixo peso, de boa ou de má qualidade, mas tudo é evidência científica. Ok? Pode passar, por favor. E dentro da evidência científica, tem uma coisa que eu queria passar aqui, que é a chamada discussão do p-valor, que tem sido muito usado na questão do COVID. O que é o p-valor? P-valor seria o nível descritivo de probabilidade de significância do teste ou do estudo. Mas o que quer dizer isso? É a probabilidade do resultado que você encontra no estudo ser ou não fruto de coincidência. Tá? Ou seja, aquilo que eu achei no estudo é realmente resultado do impacto da intervenção, do remédio, ou foi coincidência? Existe todo um estudo matemático, estatístico feito, o nome que dá a isso se chama p-valor. Estou sendo bem, porque não dá tempo de trabalhar muito isso nesse momento. Na prática, se eu falo que o estudo teve, aquele resultado tem um p-valor de 0,20, 0,2, isso quer dizer que tem 20% de chance daquilo ter sido por sorte e 80% da probabilidade do resultado ser real. Se tem um p-valor de 0,08, eu estou dizendo que aquilo teve 8% de chance de ter sido fruto de sorte e 92% do resultado ser real. Existe uma convenção arbitrária na ciência de que, para ser significativamente relevante do ponto de vista estatístico, o estudo deve ter um p-valor menor que 0,05, ou seja, menos que 5%. É uma margem que a gente aceita, que a partir daí o resultado realmente ele é atribuído ao teste, ao remédio, à intervenção e não meramente à sorte. Mas se eu tenho um estudo que deu um resultado com p-valor, por exemplo, de 0,10, ele não significa que não houve resultado. Ele existe o resultado, mas ele é positivo com uma probabilidade estatística de 10% de ser ao acaso, apenas isso. Eu não posso publicar um estudo dizendo que o remédio não deu resultado favorável para a intervenção, porque tem o P de 0,10. Isso é um erro, e é o que está acontecendo com os artigos da COVID. Talvez por uma politização do assunto ou por outras questões que não vou entrar aqui no mérito. Tá? Mas é exatamente isso que está acontecendo. E eu quero agora, pode passar o próximo slide, falar justamente de todos esses estudos que foram frutos da hipótese diagnóstica feita lá atrás, que geraram pequenas séries, ou baseado em estudos in vitro, que geraram estudos observacionais e estudos maiores. Nós temos 4 ensaios clínicos randomizados, a evidência tipo A, até agora. Nós temos um estudo publicado no Annals of Internal Medicine, que é um dos maiores jornais de impacto do mundo, que é o do Skipper. Nós temos um no Clinical Infectious Disease, que é o do Mitchell. Nós temos um do New England Journal of Medicine, que esse é de profilaxia pós-exposição, que é do Bower. New England é um dos jornais de maior impacto que existe. E nós temos um lá atrás, bem no início, que esse é de
paciente hospitalizado. É um que ainda não está publicado, que eu quero mostrar só uma coisa nele, que é um chinês, mas ele foi um dos primeiros que despertou a onda de atenção para a hidroxicloroquina. Eu vou mostrar porque as pessoas estão falando, inclusive a Sociedade Brasileira de Infecto usou esses 3 estudos iniciais para dizer que a hidroxicloroquina não tinha efeito, porque foi o que foi escrito na conclusão do estudo, mas esse escrito está errado. E eu vou mostrar por que está errado. Pode passar, por favor. Isso é um gráfico que eu, junto com um grupo de cientistas com o qual eu participo, que é composto por matemáticos, biofísicos, microbiologistas, imunologistas, cientistas de dados e uma série de outros pesquisadores que trabalham ciência com profundidade e estão juntos estudando os artigos e os trabalhos da Covid, brasileiros, americanos, ingleses, pessoas internacionais que, inclusive, assinaram em conjunto uma carta aberta questionando estatísticos, né, que assinaram uma carta aberta questionando algumas publicações que estão sendo feitas em revistas internacionais em relação aos seus resultados. Isso aqui é um gráfico que foi feito por esse grupo, mostrando os 6 outcomes, ou seja, os 6 principais resultados pesquisados nos 3 ensaios clínicos randomizados de tratamento precoce. Skipper, Bower e o Mitchell. Os 6 outcomes desses 3 ensaios clínicos randomizados, na linha horizontal, a gente vê o p-valor, ou seja, o significado estatístico dele. Quanto mais próximo do zero, maior a significância estatística desse resultado. E no eixo vertical, o X, acima do zero, ele mostra benefício, no zero, efeito relativo, nessa margem próxima do zero, e abaixo, em vermelho, seria dano. Todos mostraram benefício. Todos. Por exemplo, em roxo, o Skipper, publicado no Annals of Internal Medicine, a hospitalização com p-valor de 0,3. O Skipper, quando foi medir severidade no D14, que está em preto, um p-valor de 0,15. Isso significa que 15% de chance de ser sorte e 85% de chance de ser verdade. O Skipper, quando mediu sintomas no 14º dia, com o uso da hidroxicloroquina, p-valor de 0,2. E por aí vai. Mitchell, hospitalização, p de 0,7. Todos esses estudos foram publicados dizendo que a hidroxicloroquina não teve efeito, não mostrou resultado. Aí eu lhes pergunto, esse título é verdade? Não é verdade. A hidroxicloroquina, nesses estudos, mostrou o resultado está aqui. Qual é o problema desses estudos? Eles não tiveram poder estatístico suficiente para eu poder dizer que este resultado não foi ao acaso. O que eu deveria fazer com esses estudos? Propor novos estudos com um número maior de participantes, já que 80% dos pacientes evoluem naturalmente com cura, e dizer, tem resultado, mas com p-valor maior que 0,05. Mas eu não posso falar que não deu resultado, isso é uma mentira. Agora, quando eu tenho um estudo com p-valor acima de 0,05 falando que deu resultado, eu posso até desconfiar. Quando eu tenho 65 estudos, 4 randomizados, e mais de 50 estudos observacionais, todos apontando na mesma direção, o conjunto de estudos, isso não é o fruto do acaso. Não é a evidência perfeita? Não é a evidência perfeita, mas a gente está no meio de uma pandemia, que já matou 120 mil pessoas no Brasil, e nós temos plausibilidade, efeito in vitro, descrição farmacológica e mais de 60 estudos mostrando o efeito positivo, apesar da estatística não ser a mais perfeita. Eu posso abrir mão desse tratamento precoce? Eu posso dizer que ele não funciona? Eu vou trocar isso por um ventilador mecânico? Que eu sei que mata 8 em cada 10 que entram nele? Pode passar, por favor. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores para outras coisas que são mais graves do que a gente está vendo nesses estudos. Esse é o Skipper, por exemplo. Aqui na seta vermelha em cima tem um dado interessante. Quando a gente avalia apenas os pacientes que tomaram a hidroxicloroquina, ele mostrou efeito positivo. Redução de quase 20% na severidade de sintomas. Isso foi divulgado? Não foi. No estudo? Não foi, mas está na tabela. E aqui embaixo, na seta em vermelha, a gente percebe que 22 pacientes do grupo de hidroxicloroquina
e 13 pacientes do grupo placebo não tomaram nenhuma dose do remédio, em nenhum dia. Mas eles não foram excluídos do cálculo final do grupo, do tratamento. E isso prejudicou o p-valor do estudo como um todo. Colegas desse grupo que eu faço parte mandaram uma carta para o Annals of Internal Medicine pedindo retratação desse estudo, porque a gente recalculou os dados, se esses pacientes forem retirados, que não deveriam ter sido incluídos no cálculo final do estudo, o skipper vai ter que mudar a conclusão final do estudo dele, falando que em qualquer das análises feitas, a hidroxicloroquina mostrou resultado. E aí, todo mundo que usa esse artigo para falar que na conclusão falou que não teve efeito, vai ter que mudar as suas conclusões. Inclusive a Sociedade Brasileira de Infecto, a AMIB, todos os colegas falaram que não deu efeito, vão ter que mudar, vão ter que mudar o discurso, porque não tem mais como sustentar esse tipo de discurso. Próximo. Esse é o MITCHA, é o estudo catalão publicado no Clinical of Infectious Disease. Se vocês repararem, a curva em laranja ou vermelho, depende do grau de daltonismo de cada um aqui, mostra quem tomou cloroquina, hidroxicloroquina. E em verde ou azul, quem não tomou. Vocês reparem que quem tomou cloroquina apresentou melhora mais rápida dos sintomas. Até o 14º dia, que é quando você normalmente observa o tratamento, né? Mas eles estenderam a curva de observação até o 28º dia. O que aconteceu no 28º dia? Ninguém sentia mais nada, todo mundo estava tudo igual, diluiu os efeitos positivos e negativos. O que o MITCHA publicou? Não achou resultado. Realmente, se ele ficasse observando durante um ano, também não ia ter efeito nenhum. Mas no 28º dia já foi suficiente para parar. Se ele tivesse parado no 14º dia, igual todos os outros estudos estavam fazendo, ele teria que publicar que a hidroxicloroquina mostrou redução de sintomas. Aí eu pergunto para os senhores, por que os estudos estão fazendo isso? Tem outro exemplo que não está aqui. Teve um estudo egípcio publicado recentemente, que fez um estudo separando o braço que tomou e não tomou hidroxicloroquina e dividiu por 3 grupos, sintoma, ventilador mecânico e óbito. E no ventilador mecânico e óbito um número muito baixo, não deu para calcular nada, e no grupo de sintoma ele viu redução de sintoma com hidroxicloroquina com p-valor muito baixo, 0,09, desculpa. Ele tinha que publicar que a hidroxicloroquina mostrou redução de sintoma com significância estatística. O que eles fizeram? Pegaram esse grupo de redução de sintoma em 28 dias, subdividiram em 5 subgrupos, todos os pacientes, calcularam um p-valor individual desses 5 subgrupos, misturaram tudo e acharam outro p-valor que deu 0,06, ou seja, um 0,01 acima da convenção internacional. E o que eles publicaram? A hidroxicloroquina não tem efeito. Então, claramente há uma politização em cima do assunto e o uso deturpado da ciência para tentar marcar uma posição política. E o que a gente está fazendo aqui é debulhar os artigos científicos para mostrar o que há de fato por trás do abstract, ou seja, do resumo do artigo e do título publicado nas revistas. Está bem diferente do que estão falando por aí. Próximo, por favor. Esse é um estudo chinês lá no início, que foi um estudo duplo cego randomizado, mas é um número muito pequeno, que foi o que também chamou a atenção de todo mundo para a hidroxicloroquina, que mostrou importante redução de febre, tosse, de sinais e sintomas e de progressão para doença severa. Basicamente, quem tomou hidroxicloroquina não foi para o hospital, não foi para a UTI, né? Eles eram hospitalizados nesses casos. Isso lá no início, né, na China. A China nunca parou de dar hidroxicloroquina para os seus pacientes, ao contrário da versão internacional de que só o Brasil está insistindo nessa droga. Quase o mundo todo está dando hidroxicloroquina para os seus pacientes. Próximo. Mas aqui a questão não é nem hidroxicloroquina, é o uso precoce. Não adianta dar hidroxicloroquina tardiamente. Você tem que abordar o paciente precocemente. Essa é a melhor evidência que a gente tem, até o 5º dia de preferência. A partir disso, você já começa a perder efeito nos estudos. Bom, aqui são uma série de estudos observacionais que dão ampla margem de segurança para o uso do tratamento precoce. Pode passar. Pode passar. Meta-análise. Aqui eu queria chamar a atenção no estudo do Boa. Esse gráfico tem sido questionado ultimamente, mas ele mostra basicamente que quem tomou hidroxicloroquina nas primeiras 48 horas após a exposição a um paciente com PCR positivo para COVID teve efeito protetor. À direita
À direita já temos um estudo observacional do Guerin, que mostra também que, no gráfico azul, verde, que quem tomou hidroxicloroquina com azitromicina teve efeito de tempo de cura muito melhor do que quem foi submetido ao tratamento observacional. Próximo. Aqui é outro gráfico do Shen, eu já falei. Aqui à direita é um outro observacional, o estudo de Detroit, né, que mostrou que quem tomou hidroxicloroquina, a curva verde é a de cima, tá? A curva vermelha é a de baixo. A diferença marcante, né, na curva de sobrevivência, apesar de ser um estudo observacional, p-valor de 0,07, pode passar. Com isso tudo, a gente pode falar que isso que eu não falei do corticoide. O corticoide também faz parte do tratamento precoce, ele é dado normalmente após o quinto dia, quando você começa a fase inflamatória, nos casos que tem indicação médica. O corticoide também foi muito batido no início, junto com a hidroxicloroquina. Quem hoje em dia não recomenda a hidroxicloroquina também não recomendava o corticoide lá atrás. Inclusive, até hoje, no guideline da Sociedade Brasileira de Infectologia, o corticoide está como não recomendado, até hoje, apesar dos estudos. Muito tempo se perdeu não recomendando corticoide. Muitos pacientes morreram sem corticoide porque seguiam-se recomendações da ciência. E a gente já falava que tinha já estudo mostrando efeito benéfico do corticoide. Tiveram que esperar ensaios clínicos randomizados que saiu o Recovery Oxford mostrando o corticoide. E agora estão vindo vários estudos de corticoide. Nem precisa mais fazer. É até antiético continuar fazendo estudo com corticoide. Você não pode mais dar placebo em estudo com corticoide. Tem que parar com isso. Já não era mais para dar no passado. Os pacientes não podem mais ter negado o direito a corticoide quando estão graves. Mas tudo bem. Você já tem evidência A, recomendação A com evidência 1B para uso de corticoide no paciente com COVID. Você já tem recomendação B com evidência 2A e 2B para uso de hidroxicloroquina e cloroquina com azitromicina no tratamento precoce da COVID. Por que 2A? Porque a gente já tem revisão meta-análise de estudos observacionais bem feitos e pelo menos uma do British Medical Journal que mostrou que, mesmo tendo sido mal feita, ela mostrou melhora de sintoma com hidroxicloroquina. E depois eu quero falar um pouco do porquê que alguns estudos estão mostrando o efeito maléfico dessa associação. Tá? Você tem evidência C com evidência 4 no tratamento adjuvante com vitamina D e ivermectina, porque você não tem nenhum estudo sobre isso, né? De controlado, são relatos de caso. E você tem recomendação A com evidência 1A para uso de heparina não fracionada, Clexane, no paciente com síndrome inflamatória e coagulopatia. São alguns dos remédios que se propõem para terapia precoce que estão na orientação do Ministério da Saúde, que a gente ajudou a fazer. Esse é o estado da arte atual do tratamento precoce. Pode passar, por favor. As pessoas falam que você só pode dar remédio se tiver evidência conclusiva. Isso aqui é para mostrar para o Ministério Público Federal que esse discurso é uma falácia. Isso aqui é um estudo do JAMA, de 2019, mostrando que na cardiologia, que é a meca da medicina baseada em evidência, a especialidade que mais trabalha com isso, apenas 8% dos procedimentos de cardiologia tem evidência 1A. Ou seja, mais de 90% da cardiologia trabalha com evidência com recomendação B e C, até hoje. Em 10 anos, de 2008 a 2018, não mudou esse padrão. E as pessoas estão morrendo por causa disso? Não, a cardiologia salva mais do que nunca salvou. Ou seja, esse discurso da evidência 1A, ele tem que ser visto com muita cautela. Nem tudo na medicina vai ser possível você fazer com um ensaio clínico randomizado. Às vezes por questões éticas, às vezes por impossibilidade de técnica. Próximo. Bom, eu já falei, próximo. Não é verdadeira afirmativa de que a terapia precoce não é embasada em evidências científicas. Ela pode não ser a melhor evidência científica, mas é a melhor que existe no momento e é melhor do que equivalente do que a medicina usa para tratar 90% das outras patologias. Lembrando que o Tamiflu, que está recomendado no guideline da Sociedade Brasileira de Infectologia para tratar COVID, que não tem evidência nenhuma para tratar COVID com o Tamiflu, para a gripe, que ela tem alguma evidência, evidência C. Ou seja, a hidroxicloroquina, no momento, para tratar COVID, tem uma evidência científica melhor do que o Tamiflu para tratar gripe. E eu não vejo ninguém se matando para prescrever Tamiflu para COVID, nem para gripe.
Então, a discussão aqui da evidência científica, ela cai para o campo bioético, né? Porque cidadãos com dinheiro estão tendo acesso a essa terapia via plano de saúde ou médico dos hospitais particulares, enquanto que a população carente, que depende do SUS, está enfrentando uma via crucis para ter acesso à medicação. Porque o médico, primeiro tem a questão do médico prescrever, e tem toda essa discussão, mas quando o médico prescreve, ele tem encontrado barreiras em várias cidades, municípios e estados para ter acesso à droga. Porque nós temos casos de gestores que inventam políticas locais, a gestão plena do SUS, né, nos estados e municípios, que eles barram a liberação do remédio. Né? Pode passar, por favor. Que é isso que eu uso, né? Usuário do plano particular e usuário do SUS. Se a saúde é universal e tem que ter equidade, a gente não está tendo isso no SUS. Não estamos tendo. Quem tem prescrição e vai no plano consegue. Quem tem prescrição e vai no SUS depende da cidade. Tem cidade que o gestor dá, tem cidade que o gestor não quer dar. E aí a gente tem que sentar e ter uma orientação do Ministério da Saúde e tem que ver por que está tendo essa distócia no Brasil. Bom, acho que já a apresentação pode terminar a apresentação. Eu só vou terminar de falar algumas coisinhas. Remdesivir não está aprovado em lugar nenhum para uso em Covid. Ela tem uma apresentação, uma autorização emergencial para pacientes internados. É uma droga que custa R$25 mil a dose. Ela causa efeitos tóxicos muito graves e a única evidência que ela teve foi de redução de 4 dias de média de internação nos casos que conseguiram sobreviver, porque ela não reduziu sintoma e não reduziu mortalidade. Remdesivir não é uma droga aprovada para Covid. Tá? Eu me espanto de ouvir isso. Eu preciso falar isso para os senhores. Remdesivir tem uma evidência muito menor do que a hidroxicloroquina, inclusive na própria meta-análise do British Medical Journal. Está lá. Tá? A outra coisa, plasma convalescente tem efeitos adversos muito mais graves do que a hidroxicloroquina. Ela não é promissora em lugar nenhum. Você injeta um plasma, um agente biológico de outra pessoa em você, no sangue. Isso dá muito mais efeito colateral do que a cloroquina, que não tem nada a ver com fosfetanolamina. Fosfetanolamina foi uma bizarrice, nem remédio isso é. Isso foi uma invenção, foi um conto popular que tentaram empurrar via mídia, via imprensa, e o próprio Congresso Nacional barrou isso. Quando aprovou, foi barrado no Supremo. Não tem nada, cloroquina é um remédio consagrado há 80 anos. É um dos melhores remédios que existem na medicina. Comparar isso com fosfetanolamina chega a ser errado. Não dá para comparar um remédio com um pó. Fosfetanolamina é pó. Cloroquina é remédio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E a cloroquina, ela tem, em todos os estudos onde ela foi dada em dose segura, em dose prescrita de forma adequada, ela não mostrou efeito adverso para o paciente. Não teve um caso de arritmia grave, não teve um caso de óbito. Nos casos onde ela mostrou arritmia grave, foi onde ela foi dada de forma tóxica. E aqui eu quero deixar bem claro que houve um estudo no Brasil, publicado no JAMA, feito em Manaus, que deram 12 gramas de cloroquina para pacientes idosos durante 10 dias. Esse estudo matou 40% dos pacientes que foram estudados. E tiveram a coragem de publicar esse estudo foi publicado, eu não sei como o CONEP aprovou esse estudo. Tá? Esse estudo tinha que ser alvo de investigação, acho que até deve estar sendo, porque esse estudo provou o seguinte: quem toma dose tóxica de remédio pode morrer. Esse é o resultado. E esse estudo ele tem sido replicado nessas meta-análises e ele puxa para cima o risco da cloroquina. É claro, se eu tomar 12 gramas de Tilenol, eu vou ter uma hepatite aguda e vou morrer. Se eu tomar 6 litros de água em uma hora, eu vou morrer. Se eu tomar 12 gramas de dipirona, eu vou morrer. Então, nós temos que excluir da análise dos estudos de risco estudos como o dos veteranos da Inglaterra, ou esse do Borba, publicado no JAMA, que deram doses praticamente inacreditáveis, ainda mais considerando que foi no Amazonas, na Amazônia, onde todo mundo sabe como se dá cloroquina e que 12 gramas é uma dose fatal. Deram para idosos de 75 anos com cardiopatia. Prescreveram, deram, o paciente morreu. 40% morreu. Então não dá para levar a sério esse tipo de estudo.
Então, nos estudos sérios, a cloroquina não mostrou efeito colateral nenhum. Então, o que eu quero terminar a minha aula é o seguinte: nós temos evidência científica robusta, com ensaio clínico randomizado, de que o tratamento precoce com hidroxicloroquina reduz, em média, 20% sintoma e morbimortalidade dos pacientes que iriam para o hospital. Nós temos evidência de estudos observacionais que, quando associado à azitromicina, essa queda de morbimortalidade sobe a 50%. Então, é esse o estado da arte atual do tratamento da terapia precoce. Não adianta dar isso tardiamente. O que a gente tem tardiamente é o que os senhores já estão vendo por aí. Paciente indo para o hospital, indo para o tubo, morre. Vai para o hospital, vai para o tubo, morre. 8 de cada 10. Os melhores hospitais, os de ponta, conseguem salvar 5 a cada 10. O Emílio Ribas consegue salvar 7 a cada 10, mas é o Emílio Ribas. O HC, de São Paulo. Soma o resto do Brasil, é 8 a cada 10. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Não tenho tempo de falar mais, mas estou à disposição. De fato, concordo com o nobre doutor Leonardo, de janeiro para cá as coisas mudaram muito, inclusive a questão do tratamento. E quando a gente fez a proposta de tratamento em maio, a gente não tinha ainda nem metade das evidências que a gente tem agora. Agora, mais que nunca, é necessário reforçar a importância do tratamento precoce nos estados e municípios, muito mais do que a gente tinha em maio. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Francisco Cardoso, muito esclarecedora a sua exposição, um contraponto importante à exposição do doutor Calil. Eu acho que é importante para o Ministério Público. Eu queria destacar a idealização desse evento, embora estejam sendo destacados dois pontos de vista teoricamente antagônicos, é que o Ministério Público não deve adotar um ou outro protocolo. O que o Ministério Público, essa é a ideia e é o título do evento, Direito ao Tratamento Precoce, né? O que o Ministério Público precisa, e aí eu reitero a fala do doutor Dallazen, é exatamente assegurar, a autonomia do médico, 2, a autodeterminação do paciente, seja na área pública ou privada, e a disponibilidade de todo e qualquer medicamento que esteja aí sendo prescrito por os médicos. O que é triste, né, falando assim, em tratamento precoce, é justamente um médico adotar o tratamento precoce, o paciente escolher, né, ter essa opção do tratamento precoce e se dirigir à rede pública e não encontrar o medicamento. Isso é realmente triste e angustiante. E me parece que cabe ao Ministério Público garantir, veja bem, não adotar o tratamento A, B ou C, mas procurar, especificamente nessa área, né, realizar medidas que assegurem o respeito à autonomia médica, o respeito à autodeterminação, vamos dizer assim, do paciente, ou, aí, falando um pouquinho da minha área, do consumidor, o chamado consentimento informado, né? Eu acho que é bastante importante mostrar que há várias possibilidades de abordagem da doença, que a informação é um direito fundamental, né, ao consumidor, e, infelizmente, isso aí é falar o óbvio, o lulante, enfim, infelizmente o tema foi indevidamente politizado, a mídia, infelizmente, não tem muito visto, e de um modo geral, desinformação muito forte. Dar segurança
de atuação ao Ministério Público. Acho que eu falei demais, mas eu agradeço mais uma vez, doutor Calil, e na sequência, seguindo a ordem, eu vou chamar o meu amigo, colega de Ministério Público, Wellington, já colega mesmo, né, Wellington, aqui do MPDF, depois foi para o Ministério Público Federal, doutor Wellington Cabral Saraiva, né, procurador regional da República desde 1991, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, procurador regional eleitoral de 2017 a 2019, e aqui o seu currículo se alonga, Wellington, e eu vou me permitir a ficar nesses pontos para a gente poder aproveitar ao máximo a sua manifestação e aprendermos um pouco com sua experiência e com sua fala. Muito obrigado pela presença e eu passo a palavra. Obrigado, Leonardo. Um prazer ver você aqui, embora à distância, né? Os tempos não permitem que a gente esteja próximo, mas é um prazer de toda forma estar aqui. Eu agradeço o convite da escola e parabenizo a escola e você particularmente pela promoção deste evento. Muito rico, com visões contrastantes, e isso é muito bom porque permite que as pessoas pensem. Eu cumprimento todos os expositores e todos e todas as pessoas presentes, particularmente o doutor Francisco Cardoso, que acabou de fazer uma exposição muito vibrante sobre os efeitos, a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento precoce da Covid-19. Eu quero começar pelo final, o que geralmente as pessoas fazem, que é agradecer algumas contribuições que eu recebi para a minha fala de hoje. Então, eu agradeço aos promotores de justiça Rogério Queiroz, do MP da Bahia, e a colega Ângela Salton. Eu quero destacar um documento que eu vou mencionar ao longo da minha exposição, que é um relatório de pesquisa do promotor de justiça Francisco Saldanha Lauenstein, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu acredito que esse documento esteja disponível na internet e faz um apanhado muito interessante da posição de autoridades públicas internacionais e nacionais a respeito do uso da hidroxicloroquina, da cloroquina e da ivermectina no tratamento precoce da Covid-19. E destaco também uma recomendação conjunta, a recomendação conjunta número 1 de 2020, formulada por procuradores e procuradoras da República nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe e Pernambuco, que foi dirigida ao Ministério da Saúde, à Anvisa e ao TCU, no caso do TCU, não como recomendação, mas como requerimento, para que seja suspensa uma nota informativa do Ministério da Saúde, a nota informativa número 9, que exatamente preconiza o uso da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento precoce da Covid. Para que a gente entenda já o objeto desta discussão, que é o chamado direito a tratamento precoce, como se viu ao longo do debate, quando se está falando em tratamento precoce, está se fazendo uma associação com o uso de hidroxicloroquina, ou cloroquina, ou azitromicina, ou ivermectina, nas primeiras fases da infecção. Eu não sou médico, obviamente, não tenho a pretensão nem a arrogância de discutir os dados médicos e científicos da ciência médica, da infectologia, da virologia, da epidemiologia, com os que me precederam. Eu vou me fiar, portanto, nas manifestações públicas que eu encontrei na minha pesquisa a esse respeito. De qualquer forma, como destacou o próprio colega Leonardo Bessa, o papel do Ministério Público não é se substituir aos cientistas e preconizar qual é o tratamento médico mais apropriado. O Ministério Público deve atuar nos limites da área jurídica, que é a sua área, embora, obviamente, levando em conta insumos da ciência aplicável para instruir a sua atuação jurídica, porque num tema como esses, o diálogo é transversal, não é possível ignorar alguns dados científicos, técnicos, na atuação jurídica do Ministério Público. De toda forma, considerando que nós atuamos sempre num cenário de carência de recursos e considerando que nós estamos dialogando, até se for o caso na via judicial, com órgãos e entes da administração pública, nós não podemos esquecer os princípios jurídicos aplicáveis tanto a nós próprios como à administração pública. Então, para que o Ministério Público defenda tal ou qual posição, tal ou qual atitude da administração pública, não pode esquecer essas regras e esses princípios jurídicos. No caso aqui, me parece mais pertinente destacar
nós temos que levar em conta pelo menos 3 princípios constitucionais aplicáveis à administração pública: os princípios da finalidade, da economicidade e da eficiência. Quem é da área jurídica conhece bem esses princípios. No princípio da finalidade, a administração deve buscar o maior interesse público possível. Com base no princípio da economicidade, deve fazê-lo de maneira a incorrer nos menores custos possíveis. E, com base no princípio da eficiência, deve agir para que esses recursos sejam empregados da forma que resulte na maior vantagem coletiva possível, na maior vantagem possível para o interesse comum. Claro que isso é uma abordagem muito superficial por conta da limitação de tempo. Sobre a atuação do Ministério Público na busca, inclusive pela via judicial, de obter o fornecimento de medicamentos, esse é um tema que já está pacificado na jurisprudência brasileira. O Supremo Tribunal Federal julgou um recurso especial com repercussão geral, como sabemos nós, cujo cumprimento se impõe aos operadores do direito, no tema 262 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o Supremo julgou, por unanimidade, no início deste ano, um recurso em que firmou uma tese a esse respeito. E a tese diz: o Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise ao fornecimento de remédios a portadores de certa doença. Óbvio que, até em face dos princípios constitucionais que eu mencionei há pouco, essa atuação do Ministério Público deve sempre se basear em critérios de eficiência, de segurança, né, já que nós estamos falando de direito sanitário, não podemos deixar de levar em conta o princípio da precaução, critérios de eficiência, como dizia, de precaução, de economicidade e de finalidade. Essa atuação do Ministério Público, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, decorre, entre outras normas, do artigo 129, inciso 2º da Constituição da República, que diz: são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Entre os direitos assegurados pela Constituição está o direito à saúde no artigo 196, como também sabemos. E aí nós entramos, feita esse panorama jurídico inicial, nós entramos num terreno verdadeiramente conflituoso. Nós temos posições frontalmente contrárias, frontalmente opostas no cenário da discussão internacional sobre a eficácia da hidroxicloroquina e da cloroquina. Nós vimos o doutor Calil, que se manifestou antes, do doutor Francisco Cardoso, que mencionou uma série de estudos que apontavam a ineficácia dessas drogas no combate à Covid-19, que é a doença, a patologia resultante do novo coronavírus de 2019-2020. E vimos agora a apresentação muito cuidadosa, muito minuciosa do doutor Francisco Cardoso, apontando o oposto, né? Obviamente, como disse, eu não tenho a pretensão de apontar qual deles dois está correto. Eu não tenho conhecimento técnico para isso e, como já diziam os romanos, não deve o sapateiro ir além das sandálias. Então, eu vou ficar nas minhas sandálias jurídicas, que são as que eu, mal e mal, sei calçar. O fato que nós não podemos ignorar é que existem inúmeras manifestações e conclusões internacionais contra o uso da hidroxicloroquina. O ministro da Saúde, no início do evento, afirmou que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, se eu entendi bem, de alguma forma placitava, de alguma forma corroborava a tática da gestão federal da pandemia no Brasil. No que tange a hidroxicloroquina, eu tomo a liberdade de discordar do ministro, porque a última manifestação da OMS a esse respeito é de 1º de julho de 2020, e nela a OMS afirmou que havia encerrado os testes com a hidroxicloroquina no uso contra a Covid-19. E vale lembrar, voltando a essa área jurídica, que a OMS é reconhecida como um parâmetro técnico decisório adequado pelo Supremo Tribunal Federal. Em pelo menos 2 ocasiões, na verdade nem mais, mas em 2 ocasiões muito eloquentes, o Supremo afirmou isso. No julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 4.066, do Distrito Federal, e no julgamento do recurso extraordinário 627.189, de São Paulo. Nesses 2 julgamentos, o Supremo entendeu que a OMS é um organismo internacional confiável, cujas orientações devem ser, em princípio, seguidas em matérias de direito sanitário. Além disso, a Agência Europeia de Medicamentos e a Organização Pan-Americana de Saúde também
desrecomendam o uso da hidroxicloroquina. Entre estudos internacionais de alto nível de evidência, de alto nível de solidez como evidência, usando exatamente os critérios que o Dr. Francisco Cardoso apontou, nós temos algumas manifestações muito importantes. Nós temos um estudo chamado de French Discovery, organizado pela França. Nós temos outro estudo patrocinado pela Universidade de Oxford, conhecido como o Ensaio Recovery. Nós temos o estudo conhecido como Solidarity Trial, organizado pela OMS com apoio de alguns países. Temos estudos publicados nos Estados Unidos, no Canadá, na editora da Universidade de Oxford, na agência Cochrane, que é uma entidade especializada em estudos técnicos nessa área. Então, temos uma série de estudos, volto a dizer. E aqui no Brasil também temos as conclusões do esforço da iniciativa chamada de Coalizão Covid-19, formada por entidades respeitáveis, como o Hospital Albert Einstein, o HCOR, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva. Temos aqui manifestações da Anvisa, que autoriza apenas o uso compassivo, mas reconhece a ausência de prova de eficácia dessas drogas. Temos manifestações do Conselho Nacional de Saúde, da Sociedade de Doenças Infecciosas da América, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Imunologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, entre várias outras universidades, como a Unicamp e a Universidade Federal de Pelotas. Até o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou um parecer com base em subsídios do Hospital Sírio-Libanês, também desrecomendando o uso de hidroxicloroquina. Eu não estou falando aqui, percebam bem, naquele famoso estudo que foi publicado na revista médica Lancet e que depois foi recolhido, foi retratado por falhas de metodologia. Eu não estou usando esse argumento. Eu estou mencionando todos esses estudos não como uma tentativa apenas de usar argumento de autoridade, porque eu não sou da área médica, eu não sou cientista dessa área, mas apenas para mostrar que há uma grande polêmica. Então, de um lado, nós temos os argumentos muito sólidos do Dr. Francisco Cardoso, que ele apontou aqui, são argumentos respeitáveis, como ele próprio se vê que é um profissional respeitável, mas, de outro, nós temos todas essas manifestações contrárias de organismos e entidades internacionais de pesquisa científica. Será que haveria alguma espécie de complô internacional para proscrever a hidroxicloroquina no uso contra a Covid? É algo que precisa ser objeto de nossa reflexão. Então, do ponto de vista jurídico, voltando novamente para o direito, que eu estou falando rápido, como percebem, para tentar obedecer ao tempo que me foi destinado, de 15 minutos, do ponto de vista jurídico, a minha interpretação é que, no mínimo, diante dessa conflituosidade, o acionamento do judiciário para que os órgãos e entes públicos forneçam a hidroxicloroquina e a cloroquina como medicamentos, não só tem uma base científica muito tumultuada, como não atendem às regras jurídicas aplicáveis. E aí nós entramos num campo no qual eu fico mais à vontade, porque é o campo de minha formação há algum tempo. Então, em relação a isso, eu apontaria inicialmente os artigos 19Q e 19R da Lei 8.080 de 1990, que é a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, a Lei Orgânica do SUS. A Lei 8080, nesses dois dispositivos, estabelece, ela impõe, não é? A lei não é uma recomendação, a lei é uma norma cogente, é uma norma vinculante, que impõe que no processo de incorporação de novos medicamentos ao SUS pelo Ministério da Saúde, deve haver o assessoramento técnico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC. E o primeiro critério que a CONITEC e o Ministério da Saúde devem usar é a avaliação das evidências científicas sobre eficácia, efetividade e segurança do medicamento. Isso está disposto expressamente no artigo 19Q, parágrafo 2º da lei do SUS, a Lei 8080. Eu invocaria também os artigos 12 e 16 da Lei 6360, que trata do registro de medicamentos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. De acordo com esses dispositivos jurídicos que estão em pleno vigor, o registro de medicamentos na Anvisa deve se basear na comprovação científica e na análise de que o medicamento seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe.
Isso também é objeto das resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, particularmente as resoluções 200 de 2020 e 348 de 2020. Existe necessidade de indicação terapêutica específica para prevenção ou tratamento da Covid-19 para determinada droga. E isso não existe. Essas drogas estão usadas na técnica conhecida como off-label. Elas estão sendo utilizadas para uma destinação que não é aquela para a qual elas foram criadas. Como o Dr. Francisco Cardoso afirmou, e eu respeito, obviamente, a sua afirmação, a hidroxicloroquina é um medicamento muito utilizado há cerca de 80 anos para tratamento de malária e outras moléstias. Mas não há indicação dessa droga para uso na Covid. Ainda que exista farta evidência científica de eficácia dela, como o doutor Francisco Cardoso aponta, não foram seguidos os procedimentos jurídicos para isso. E aí nós teríamos que entrar numa consideração de que os fins justificam os meios, né? De que estamos enfrentando uma pandemia, a maior pandemia desde a gripe de 1919 e 1918, indevidamente apelidada de gripe espanhola, porque o vírus, na verdade, surgiu nos Estados Unidos, pelas evidências mais robustas que existem, uma epidemia que já ceifou a vida de 125 mil brasileiras e brasileiros, e eu presto minha homenagem a essas pessoas e manifesto minha solidariedade pela dor das suas famílias e de seus amigos. Mas o fato é que nós não podemos simplesmente ignorar as normas jurídicas existentes e vinculantes em nome de uma suposta eficiência que alguns estudos sinalizam. Eu não estou defendendo um formalismo cego, nem eu estou defendendo a insensibilidade ao sofrimento e à dor das pessoas, mas nós temos normas que devem ser seguidas. E exatamente em virtude da existência dessas normas, a própria Anvisa estabeleceu um procedimento abreviado de aprovação de normas para a Covid na sua resolução de diretoria colegiada número 348, e nem isso está sendo seguido. Então, estão sendo francamente desobedecidas as normas previstas no direito brasileiro para a utilização de drogas, essas drogas particularmente, no combate à epidemia da Covid. E estão sendo desobedecidos também os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando decidiu, no recurso extraordinário com repercussão geral, 657-718. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal definiu os parâmetros para quando o Poder Judiciário pode impor o fornecimento de medicamentos. Então, disse o Supremo, muito rapidamente, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei 13.411, desde que sejam preenchidos 3 requisitos: a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação do exterior e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Então, todos esses requisitos, definidos pelo Supremo em momento anterior, estão sendo desobedecidos. Estão sendo desobedecidos os parâmetros do Supremo, estão sendo desobedecidas as decisões do Supremo nessa matéria, estão sendo desobedecidas a lei do SUS e a lei que trata do registro de medicamentos na Anvisa, e estão sendo desobedecidas as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, que tratam do uso de drogas, inclusive na própria pandemia. Então, eu penso que eu tenho conhecimento de ações de colegas do Ministério Público Federal, na Procuradoria da República de Goiás, na Procuradoria da República no município de Paracatu, em Minas Gerais, e na Procuradoria da República no Piauí, entre outras que podem ter me escapado. Eu não tenho dúvida de que todos os colegas que ajuizaram essas ações o fizeram com a melhor boa vontade, com a vontade de permitir que a população tenha acesso a um medicamento que, ao ver deles, é útil. O fato é que essas ações, com todo respeito a esses colegas, não abordam esses aspectos jurídicos que eu mencionei e que, a meu ver, impedem que o Ministério Público pleiteie judicialmente, ou pelo menos que obtenha. Pleitear, ele pode pleitear.
mas impedem esses parâmetros jurídicos que o Poder Judiciário determine o fornecimento dessas drogas. Então, como o tempo já está avançado, já estamos quase a 13h, eu teria ainda outras considerações a fazer, mas eu agradeço a atenção de todos e todas. Mais uma vez, parabenizo a escola pela discussão de alto nível que trouxe aqui nesta manhã à tarde, e desejo o melhor para todos e todas que nos assistem. Cuidem-se, porque a pandemia não acabou. Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, né? Agradeço a sua exposição, seu ponto de vista, os argumentos jurídicos que embasam sua posição, Wellington. Agradeço a sua participação, agradeço a preocupação com o tempo, peço desculpas por disputar o horário do almoço, né? Assim como o Ailton também, mas eu não tive, embora a previsão de fala de 20 minutos, eu não tive, pela relevância, coragem de Claro. chamar a atenção de nenhum dos expositores. Eu acho que o tema é de extrema relevância, enfim. E mais do que os que assistem e estão assistindo, vai ficar registrado para consulta futura. Muito obrigado, viu, Ed, pela sua participação. E, de imediato, eu chamo o sexto e último expositor, o doutor Ailton, que é procurador da República, atualmente é procurador-chefe da Procuradoria da República em Goiás, foi chefe da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva da Procuradoria-Geral da República e atuou em temas na área de direitos humanos, direitos fundamentais, combate à corrupção e patrimonialismo. Doutor Ailton, muito obrigado, né, pela presença, pelo seu tempo. Estamos todos muito curiosos de ouvi-lo, né, que é também um colega do Ministério Público que tem estudado desde o primeiro momento aspectos jurídicos e médicos também, né, dentro dos nossos limites, evidentemente, em relação à Covid-19. Obrigado. Tem a palavra, doutor Ailton. Primeiramente, boa tarde a todos. Estou sendo ouvido? Ok. Meus cumprimentos ao colega Leonardo Bessa, também foi meu examinador em concurso ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cumprimento também a Escola Superior do Ministério Público da União pela realização desse evento, que eu reputo dos mais importantes até agora no âmbito do Ministério Público, para discutirmos as aflições que vivenciamos diuturnamente com relação a esta pandemia, vivenciamos do Ministério Público, vivenciamos na sociedade. Portanto, esta discussão, esse debate que se desenvolve hoje, vem para engrandecer a instituição Escola Superior do Ministério Público e colaborar para que todos os membros do Ministério Público, Brasil afora, tenham mais subsídios à sua atuação e também para prestar algo que eu considero relevantíssimo, prestar informações à sociedade sobre o que o próprio Ministério Público está desenvolvendo no enfrentamento à pandemia conforme as suas atribuições. Dito isso, eu gostaria de assentar esta minha manifestação com base em premissas da realidade. E a realidade ela é crua, ela é muitas das vezes insuportável, mas nós não podemos deixar de nos fundamentar no que ela nos apresenta. E a realidade, hoje, 3 de setembro de 2020, é que nós alcançamos mais de 120 mil pessoas falecidas, mais de 120 mil pessoas que se perderam em consequência desta nefasta doença Covid-19. Né? E, neste ponto, eu destaco, sobretudo, o seguinte: até o dia 20 de maio de 2020, nós tínhamos 18.859 óbitos confirmados em consequência do Covid no Brasil. De 20 de maio de 2020 até 2 de setembro de 2020, nós totalizamos 104.921 óbitos em consequência do Covid no Brasil. Veja bem, por que esse marco temporal que eu firmo, 20 de maio de 2020? Porque nesse dia o Ministério da Saúde estabeleceu a nota informativa número 9,
orientando o manuseio medicamentoso precoce aos pacientes com diagnóstico de Covid no Brasil. Então, eu entendo que esse é o marco temporal mais relevante para nós desenvolvermos a nossa apresentação e as nossas discussões neste dia. Até 20 de maio de 2020, sem dúvida nenhuma, as informações sobre o Covid, os seus efeitos, as suas consequências, eram ainda bastante débeis, né? Vinham se desenvolvendo, né, pela própria carência absoluta de informações sobre o vírus nos primeiros meses deste ano. De janeiro deste ano até 20 de maio de 2020, se produziu bastante termo de conhecimento científico sobre o Covid. E esse bastante foi o suficiente para que o Ministério da Saúde estabelecesse como órgão central da União, relativamente ao Sistema Único de Saúde e as funções de enfrentamento ao Covid no Brasil. É preciso destacar que o Ministério da Saúde, nesse ponto, exerce uma competência que é da União. O Ministério da Saúde funciona como órgão central para acompanhar, controlar, avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais, em tudo o que diz respeito ao enfrentamento da pandemia de Covid no Brasil. Nós nunca podemos perder esta perspectiva. Não cabe à OMS, à OPAS, ao Partido Comunista Chinês ou qualquer outra entidade funcionar como órgão central de coordenação do enfrentamento do Covid no Brasil. Esta função cabe à União por intermédio do Ministério da Saúde. Nesta linha, a própria nota informativa número 9, que tem base, que tem sustentação em evidências científicas produzidas até aquele momento, 20 de maio de 2020, sustenta de forma correta a prescrição do tratamento precoce aos pacientes diagnosticados com Covid. Mas, destacando o seguinte, a nota informativa, ela estrutura, como política pública, esse enfrentamento na fase precoce do tratamento. E aqui eu destaco o seguinte: todos os medicamentos utilizados para tratamento de pacientes com Covid no Brasil e no mundo, até hoje, são de utilização off-label. Em nenhum lugar foi desenvolvido medicamento para utilização específica no tratamento de pacientes de Covid. Desde a fase mais precoce até a fase mais grave da doença, os medicamentos são utilizados de modo off-label. Desta forma, meus caros, o que nós temos? Não há nenhuma diferença sob a perspectiva jurídica do uso off-label de um medicamento, seja na fase precoce, seja na fase intermediária, seja na fase mais grave da doença. O uso off-label faz parte de qualquer política pública de enfrentamento de doenças no mundo, inclusive, sobretudo, em pandemias. Tivemos oportunidade, e aqui eu quero destacar, de utilização de medicamento off-label, por exemplo, durante a pandemia de H1N1, 2009 e 2010. Naquela ocasião, foi utilizado, por exemplo, o Tamiflu de modo off-label. Este medicamento não fora desenvolvido para tratar H1N1 e foi recomendado mundialmente para o tratamento off-label da gripe H1N1. Esse medicamento foi utilizado naquela ocasião. Posteriormente, a título de exemplo, nós tivemos a epidemia no Brasil de chikungunya e de zika vírus, com utilização off-label desse medicamento tão achincalhado no mundo e no Brasil, cloroquina e hidroxicloroquina. Tudo com utilização off-label, com base em prescrições, em recomendações técnicas dos organismos internacionais, absorvidas no Brasil pelo Ministério da Saúde. Naqueles momentos, esses medicamentos foram prescritos de modo off-label, com base nas respectivas recomendações técnicas dos órgãos de saúde, e não teve, por exemplo, no Brasil, nenhuma resistência, seja de Estado, seja do Distrito Federal, seja de município, ao uso desses medicamentos, conforme recomendações do Ministério da Saúde. Essa resistência, neste momento, às recomendações técnicas do Ministério da Saúde, por parte de estados, municípios, às vezes até do Distrito Federal, sobre o uso do medicamento A, B ou C, medicamento cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, quaisquer que sejam eles,
supostamente por na ausência de evidência científica, não se sustenta juridicamente. Em nenhuma outra ocasião, órgãos do Sistema Único de Saúde se negaram a cumprir as orientações e recomendações técnicas do Ministério da Saúde para tratamento de pacientes no contexto de pandemia. Este medicamento, ou estes medicamentos, inclusive, já foram utilizados em outras ocasiões no Sistema Único de Saúde no Brasil, com base nestas recomendações do Ministério da Saúde, plenamente reconhecidos e cumpridos em estados, municípios e Distrito Federal. Aqui, meus caros, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que nós estamos vivendo hoje, essa resistência oposta ao cumprimento de recomendações técnicas do Ministério da Saúde, especialmente com relação ao tratamento precoce de pacientes, essa resistência não se sustenta juridicamente, nem mesmo naquelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que, interpretando a Lei 13.979, que estrutura as ações de enfrentamento ao Covid no Brasil, reconheceu competência a estados, ao Distrito Federal e a municípios para tomar medidas que entendessem adequadas para enfrentamento. O Supremo não disse que estes órgãos, estes entes, não deveriam cumprir a Lei 13.979, não disse que eles não deveriam cumprir a Constituição, não disse que não deveriam cumprir mais a Lei 8.080, que estrutura o Sistema Único de Saúde no Brasil. Isso é preciso deixar bastante claro. Essa resistência, portanto, ao cumprimento de recomendações técnicas do Ministério da Saúde com relação ao tratamento precoce, essa resistência é ilícita, não se sustenta em nenhum ato normativo no Brasil. Seguindo, eu quero chamar, sobretudo, a atenção para aqueles números que eu mencionei anteriormente. Né? Até hoje, de 20 de maio de 2020 a 2 de setembro de 2020, 104 mil pessoas faleceram, mais de 104 mil pessoas faleceram no Brasil em consequência do Covid. E eu questiono quantas dessas pessoas perderam a chance de se salvar em consequência de ter sido negado o tratamento precoce. Quantas dessas pessoas deixaram de se salvar por falta de tratamento precoce? Nós temos hoje no Brasil quantas centenas de pessoas ainda infectadas com o vírus ativo e estão sendo desnegado o tratamento precoce. Quantas dessas pessoas virão a falecer por falta desse tratamento, porque a recomendação do Ministério da Saúde para tratamento precoce não esteja sendo cumprida no âmbito de estados, municípios e Distrito Federal. Esses são questionamentos que nós devemos trazer à tona, porque esta somatória diária de mortes precisa haver a devida distinção. A quem compete a responsabilidade pelas mortes que estão acontecendo hoje e que acontecerão pela continuidade desta negativa ilícita de tratamento precoce dos pacientes. Sem entrar aqui na seara de que é o Ministério Público que vai fixar, que deve fixar uma política pública. Não. O Ministério Público não fixa política pública. Eu sou refratário, inclusive, a essa visão de que cabe ao Ministério Público impulsionar políticas públicas ou criar políticas públicas. Isso compete àqueles que foram eleitos pelo povo brasileiro, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e aos municípios. Mas existe uma política pública firmada no Brasil pelo Ministério da Saúde por intermédio daquela nota informativa que estrutura as ações de enfrentamento precoce do Covid, né, nos pacientes infectados no Brasil. E aqui eu quero chamar mais atenção. Qual é o parâmetro que nós devemos aferir sobre o parâmetro jurídico para determinar se o paciente tem ou não direito ao tratamento precoce no Brasil? Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, para o princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá como fundamento do Estado Democrático do Direito da República do Brasil, lá na Constituição, artigo 1º, inciso 3º. A dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado Democrático do Direito. E eu lhes pergunto, nesse período todo de enfrentamento da pandemia, os brasileiros, cada cidadão brasileiro teve respeitada a sua dignidade com relação às medidas de enfrentamento não farmacológico e farmacológico à pandemia? Esses são questionamentos que nós devemos nos fazer. E em que medida se negar o tratamento precoce, sobretudo às pessoas que dependem do sistema público de saúde, não lhes ofende a dignidade da pessoa humana? Devemos levar em consideração essa premissa.
todas as leis, a estruturação do Sistema Único de Saúde na Constituição, a Lei 8.080, a Lei 13.979, que estrutura as ações de enfrentamento ao Covid no Brasil. Todas essas normas, elas devem respeitar e cumprir a dignidade da pessoa humana. Esta dignidade, ela compreende que o direito ao tratamento farmacológico dos pacientes deve ser adequado em qualquer fase da doença. Parece que também tem uma Disponibilidade terapêutica. Oi? Teve uma interrupção da internet por um minuto, então volta um minuto aí na sua fala, doutor. Um minuto. Não, na verdade, foi menos. Eu dizia o seguinte, que o respeito à dignidade da pessoa humana em relação aos pacientes de Covid compreende o direito dessas pessoas ao tratamento farmacológico precoce, mediante o expresso consentimento das pessoas, dos pacientes, e prescrição médica. Esse é o ponto fundamental. O Ministério Público lhe compete zelar para que, em todas as unidades de saúde do Brasil, que tem alguma responsabilidade no enfrentamento do Covid, no tratamento dos pacientes, o Ministério Público deve assegurar que os pacientes possam expressar o seu consentimento de modo informado, que os médicos possam prescrever os medicamentos que entendem apropriado, conforme os parâmetros estabelecidos. Nesse ponto, eu destaco, por exemplo, que a nota informativa do Ministério da Saúde, ela provê segurança técnica para que os médicos tenham o mínimo de conhecimento na hora de prescrever o medicamento off-label aos pacientes de Covid. É off-label porque, não estando bulado, o médico não teria parâmetro, fora da bula para prescrever o medicamento. Essa nota informativa, ao estabelecer esse parâmetro, dá segurança ao médico. E, nesse ponto, eu destaco que os médicos, é dever dos médicos, de acordo com a própria lei do ato médico, fazer o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, informando adequadamente os pacientes. Os pacientes têm o direito de receber do médico diagnóstico adequado sobre a doença, sobre as possibilidades terapêuticas para que o paciente, em concurso com o médico, decida de modo informado. Não cabe ao médico excluir preliminarmente um tratamento A, B ou C para o seu paciente. Cabe ao médico, de acordo com as informações que estão disponíveis, as informações oficiais, informar adequadamente aos pacientes para que estes, de modo claro, de modo objetivo, de modo transparente, possam expressar o seu consentimento ao tratamento. E aqui eu destaco, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de discussão sobre as possibilidades de prevenção do Covid. Prevenção, ou seja, impedir a sua infecção mediante a aplicação de vacina. Veja bem, nós estamos numa situação em que mais de 100 vacinas estão sendo estudadas e desenvolvidas no mundo afora. Até que ponto essas vacinas, produzidas a troco de caixa, serão seguras e terão eficácia imunizante para as pessoas que, eventualmente, poderiam ser susceptíveis ao Covid-19. Os pacientes, as pessoas, serão informadas adequadamente sobre tudo que diz respeito a essas vacinas, todas as possibilidades, todas as consequências que poderão vir se a vacina não tiver segurança e eficácia imunizante, são pontos que nós devemos tratar, inclusive, nesse momento em que outras perspectivas vão se abrindo para o enfrentamento do Covid. Continuando, são deveres, portanto, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por intermédio, aí sim, do Sistema Único de Saúde, dispensar os fármacos adequados ao tratamento precoce dos pacientes infectados por Covid em qualquer fase da infecção e da doença. Não somente na fase mais grave da doença, muitas das vezes quando a pessoa já está em regime de UTI, entubada e sem consciência até para expressar o seu consentimento informado. Esse é o dever dos entes do Sistema Único de Saúde em qualquer fase da doença. E cabe também, nesse ponto, eu quero destacar, aos prestadores de serviço em saúde, aos prestadores privados, aos prestadores independentes, aos prestadores complementares, que também eles devem assegurar que os seus clientes, que os seus segurados tenham plena informação sobre a doença,
sobre os seus efeitos, sobre as possibilidades terapêuticas. Isso está lá no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, né? E aqui, continuando, as condutas dos médicos, dos gestores da saúde no Brasil hoje, que implicam qualquer redução da oportunidade de tratamento farmacológico precoce aos pacientes, eu não tenho dúvida que isso implica redução das possibilidades de sobreviver à doença. Nós estamos com mais de 120 mil pessoas mortas hoje em consequência do Covid, seja em consequência por estar com o Covid, seja doença causada especificamente pelo Covid. Significa dizer que caracterizar, impedir ou dificultar o acesso dos pacientes ao tratamento precoce ou qualquer tratamento em qualquer fase da doença diminui a chance de salvar a vida dessas pessoas. Quantas pessoas não se perderam, como eu disse, em consequência de não terem tido acesso ao medicamento, ao tratamento precoce, nesses meses que passaram desde 20 de maio de 2020? Quantas pessoas não se perderão no Brasil? Quantas vidas não se perderão? Quantas pessoas não perderão a chance de sobreviver por falta de tratamento precoce, de acordo com o que já foi mencionado aqui nas apresentações anteriores que nós assistimos? São questionamentos que nós devemos nos fazer sempre e cabe ao Ministério Público fazer esses questionamentos. A propósito, o Ministério Público, nessa situação toda, deve passar por um processo, por uma autocrítica sobre as suas próprias ações de enfrentamento ao Covid no Brasil. Essa instituição, incumbida da defesa da Constituição, da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos individuais, sociais e disponíveis, essa instituição tem um papel fundamental estabelecido na Constituição de 88. E até que ponto, no momento mais grave por que passou o país desde 1988, o Ministério Público cumpriu adequadamente as suas funções. Não é? Isso precisa ser feito, essa autocrítica precisa ser feita, porque caso o Ministério Público não faça, a crítica será feita externamente pela sociedade, pelas outras instituições. Neste aspecto, eu quero destacar, por exemplo, que de janeiro para cá, e sobretudo a partir da vigência da Lei 13.979, muitas ações foram executadas por gestores locais, gestores estaduais, sobretudo, que violaram ou colocaram em risco, no mínimo, direitos humanos do Brasil afora, né? Ações que muitas das vezes não se sustentaram na própria Lei 13.979, ações que violaram flagrantemente a Constituição Federal com relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e o que o Ministério Público fez, de fato, no Brasil para defender estes direitos que foram violados nesse período todo. O que o Ministério Público está fazendo, de fato, para garantir que os gestores cumpram o seu papel de prover as condições de tratamento dos pacientes infectados por Covid, sobretudo no SUS, onde estão os pacientes mais vulneráveis, não apenas ficando as instituições focadas naquele papel lá de janeiro deste ano, em que o foco era estruturar os serviços para atendimento das pessoas numa sobrecarga decorrente da infecção. Não. Hoje, depois de quase 9 meses de pandemia no Brasil, com tanto conhecimento tendo sido produzido, o que o Ministério Público é capaz de fazer hoje para garantir que gestores, profissionais da saúde, cumpram efetivamente o seu papel, a sua função em prover serviços adequados, prover tratamentos adequados para os pacientes de Covid de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. Porque não basta pensarmos aqui que um município tal, um estado tal, estão oferecendo tratamento precoce ou tratamento adequado a cada momento da infecção. É necessário que o país, que a sociedade, o Estado brasileiro, tome medidas eficazes, medidas eficientes para garantir que todos os brasileiros possam se tratar adequadamente em qualquer etapa, em qualquer fase da doença. Porque assim está-se garantindo a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, os direitos fundamentais tão violentados nesse período. E a história disso tudo será contada no futuro. Era isso que eu tinha para expor nesse momento. Agradeço mais uma vez a oportunidade, chamando a atenção nessa sentada para que cada um de nós, membros do Ministério Público, façamos um juízo, uma autocrítica, um juízo
autoconsciente sobre o seu papel, né, o seu papel pessoal, o seu papel como cidadão, o seu papel como agente do Ministério Público na procuração dos direitos que estão previstos na Constituição e nas leis, porque esse é o papel que cabe, sobretudo, ao Ministério Público, ao Ministério Público Federal, especialmente aqui, hoje, apresentado por mim. Agradeço mais uma vez ao colega Leonardo, a todos que nos assistiram até agora, muitas das vezes em prejuízo do seu almoço. Espero sempre poder contribuir para as ações que garantam e promovem os direitos do cidadão no Estado de Goiás e no Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Ailton, parabenizo pela sua belíssima exposição, muito esclarecedora, trazendo aí um contraponto à posição do Wellington. Eu digo que o evento foi um sucesso pelo número de pessoas que participaram e queria registrar, que ficará registrado, que vai ficar, né, arquivado no canal do YouTube, então as pessoas poderão acessar posteriormente. Eu acho que é fundamental que o colega do Ministério Público tenha, assim, informações sobre o que está acontecendo, qual é o panorama de hoje, é fundamental essa atualização e nós não podemos ficar afetados ideologicamente ou por desinformação promovida muitas vezes pela mídia, enfim, eu acredito que as informações do seminário foram informações de qualidade e que, com certeza, vai cumprir o objetivo principal. Qual é? Oferecer segurança e diretrizes para a atuação dos colegas, tanto do Ministério Público Federal quanto dos Ministérios Públicos Estaduais. Então, agradeço a todos mais uma vez. Eu queria fazer um agradecimento especial a toda a equipe da escola, né? Claro, ao Gonê, como diretor-geral, mas todos os servidores, a Cláudia Sterling, obrigado, Cláudia, por toda a atenção. Queria agradecer também a minha chefe de gabinete, a Denise Ribeiro, que colaborou bastante, né, para o bom andamento desse seminário. E me despedir, dizer que a gente foi além, concorremos aqui, são 1h30, né, mas um debate bastante proveitoso. Concorremos, a Ailton e o Wellington particularmente, com o horário do almoço, mas vamos em frente. Acredito que o seminário foi, sim, atingiu ao objetivo, e eu me despeço de todos e até um próximo evento. Muito obrigado a todos.